Olha, nós estamos abrindo mais um bloco do nosso programa. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o meu amigo Roberto Mohamed. Tudo bem, Mohamed? Bem, Pedro, e você? Tá bem, magrinho, hein? Agora um novo homem, há 2 anos. 2 anos já. Deixa eu passar um pouquinho do currículo do Mohamed. O Mohamed é tão conhecido que normalmente, né, nas entrevistas que ele dá, as pessoas acabam dispensando, mas eu sempre gosto de enaltecer aquilo que é feito, né? O empenho, a dedicação, o comprometimento com o que a pessoa se propõe a fazer profissionalmente. O Mohamed foi formado em Direito pela Católica aqui de Santos, né? Ele é professor de Direito Empresarial e também de Direito Tributário. Fez pós-graduação lato sensu em Gestão de Negócios, em Direito Tributário. Formou-se na Universidade Presbiteriana Mackenzie em Direito Político e Econômico. E hoje o Mohamed é um dos advogados mais conhecidos e um dos caras mais atuantes em termos de opinião, engajamento político e tem sempre espaço, né, na mídia exatamente para expor aquilo que pensa. E eu fico até aqui meio perdido sobre o que a gente vai abordar, porque o Brasil está tão palpitante, né, Mohamed? Nós temos aí uma polarização, assim, que nunca foi vista antes, né? Acho que desde a época de Arena e MDB, que nós não vimos uma polarização tão flagrante, né, Mohamed? Eu acho que, na verdade, isso tudo é fruto da própria existência das redes sociais, né? Que fez com que os idiotas ganhassem. Eu falei outro dia, para que um idiota... Mohamed, já conversa não, para o idiota poder compartilhar ideias há 20 anos atrás, ele tinha que escrever um livro, as pessoas tinham que comprar esse livro, e aí você teria seguidores do idiota. Hoje ele posta numa rede social e imediatamente o idiota alcança 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Às Né? vezes milhões. Você vê né? pessoas que têm milhões de seguidores no Instagram e só postam foto de biquíni. Quer dizer, não acrescentam absolutamente nada. Você teve uma inversão de valores. E ainda muitas vezes se auto-intitulam como digital formadores né? de opinião. Ou né? seja, Digital formadores de influencers. opinião, E aí, o que está acontecendo agora é que as pessoas estão perdendo um pouco o senso crítico. Primeiro, compartilham idiotices. Não é só fake news. Porque a fake news é notícia falsa. Mas a bobagem, ela não é fake news. Sim. Ela é a ideia de um idiota. Mas é uma bobagem. E aí acaba se compartilhando. Me parece que as pessoas estão perdendo o bom senso, Pedro. Esse é o problema. E aí, assim, de ambos os lados, né? A gente está falando de polarização aqui, tem, né, esse viés da direita pedindo ditadura militar, e gente que nem nunca viveu. E a gente viu também recentemente o movimento Antifaz, ou Antifá, que eu vi várias pessoas postando, olha, eu sou antifaz, não sabe nem o que é fascismo. E aí, não é? E toda essa... Não sabe que comunismo não existe sem ditadura do proletariado, que na verdade é uma ditadura e muito mais violenta que a ditadura militar. De direita. Não existe comunismo sem ditadura. Me dá um exemplo de um país realmente socialista, não os que têm governos socialistas, mas um país realmente socialista que não tenha sido um regime de força, que não tem liberdade de expressão. Então vamos entender que os dois extremos são ruins. Vamos falar de eleições municipais. Qual é o cenário que você enxerga aqui? A gente tem o Paulinho na segunda gestão, né, no segundo mandato, não pode se candidatar à reeleição. Já está praticamente certo o nome do Rogério Santos, né, até já se desincompatibilizou lá. E os outros nomes que surgem, como é que você enxerga o cenário? O cenário está complicado. O Mourão definiu bem o Kenny. No dia que o Kenny fez a tal entrevista dizendo que abria a mão de ser candidato, o Mourão, nós estávamos discutindo no programa, eu já digo que ele não é candidato desde novembro, eu estava certo. Se eu tivesse apostado, ganhava. Pelas minhas próprias razões. Mas o Mourão disse uma coisa muito engraçada. Ele falou, não, ele desistiu da candidatura porque ele nunca foi candidato. E é verdade, porque ele nunca foi candidato. Ele é um candidato digital, ele é praticamente um avatar. Né? Ele não é uma pessoa. É um androide. É como você votar na personagem do Tomb Raider, entendeu? Você está votando num avatar. Não tem conteúdo real, ele só tem conteúdo digital. Ele transforma o projeto dos outros em projeto dele. Se ele tivesse efetivamente, porque teve um caminhão de votos. Eu acho que não resistia. A campanha, uma coisa é você ser candidato a vereador, deputado estadual, deputado federal. Ninguém bate em você. Quando você sai candidato a prefeito, governador ou presidente, meu amigo, a sua vida é vasculhada em questão de 15 minutos. Então é diferente. O cara tem que entrar sabendo que ele vai ser destroçado, porque se não encontrarem nada, vão inventar. Que outros nomes você vê? A gente falou do Rogério Santos, deve ser o nome indicado pelo prefeito. O prefeito, eu acho que o Paulo, ele teria condições, eu acho que ele teria até candidatos no próprio secretariado dele, que já estariam mais prontos, mas você nota que os outros agentes políticos, o Beto, por exemplo, o Beto era o anti-PT.
e ganhou 2 eleições com essa imagem de anti-PT. Quando essa imagem não existe mais, porque não existe mais o anti-PT, não tem necessidade de existir, o Beto voltou para o tamanho dele. O Beto, inclusive, teve papel preponderante, né? Teve uma visibilidade grande no período no processo de impeachment da Dilma, né? Mas como deputado, o Beto, na minha opinião, a região teve 3 deputados realmente relevantes nos últimos 50 anos. Uhum. A tia Jorge Cury foi o primeiro. Gastone Righi o segundo. Muito pouca gente dá valor a tudo que o Gastone conseguiu. E o terceiro foi o Beto. O Beto teve uma relevância na Câmara dos Deputados que a gente não teve no período entre o Gastone e ele e não tem agora. Uhum. Por mais que a Rosana esteja tentando fazer um bom trabalho e tal, não consegue ter a relevância que o Beto teve. Agora, né? O Beto construiu uma carreira, um nome e uma respeitabilidade. Você acha que o Beto foi melhor no Legislativo do que no Executivo? No Legislativo. No Legislativo, sem sombra de dúvida. E o Beto... Mas ele foi um bom prefeito como zelador. Se você colocar, o Beto abriu mão de fazer política. Você vê que ele não quis exercer um papel de liderança no Condesb regional. Ele preferiu ser zelador. E como zelador, ele cuidava da cidade. Sim. Eu discordo da forma dele administrar, as contratações sem licitação, uma série de coisas, mas ele foi um zelador. A zeladoria funcionava. É. O Papa teve uma boa zeladoria no primeiro mandato, no segundo esqueceu de governar. Uhum. Não saía do palácio nem para almoçar. O Paulo consegue fazer um meio termo entre zeladoria, peca ainda na escolha de alguns nomes no governo dele, gente que não queria trabalhar, mas eu não gosto da forma de trabalho em alguns setores, tá? De escolha de pessoas, só por compromisso político e tal, que infelizmente todos os governos fazem. Mas foi um governo que no todo foi bem aprovado. Conseguiu fazer conjugar política com zeladoria. Mohamed, em relação às eleições municipais, né, que vão ocorrer, evidentemente, em nível nacional, a esquerda está complicada? Então, Santos, é o que eu falei, o PT, infelizmente, vai lançar candidato. Por que eu estou falando infelizmente? O candidato do PT é uma pessoa que eu gosto muito, o Douglas, que é advogado, mas eu não entendo por que o PT insiste em lançar candidato. Quando uma união das esquerdas, PSOL, Rede, PCdoB, PT, juntos em torno de um nome, que fosse até não comprometido com nenhum deles especificamente, poderia levar pelo menos a esquerda ao segundo turno. Que é necessário. Mas surgiu, Mohamed, esse quadro, porque assim, eu vou te falar sinceramente, eu não me lembro de ninguém que tenha ganhado notoriedade, visibilidade política desde a época da Thelma, de PT aqui em Santos. Não, do PT não. O PT não tem, teve por o isso Fausto, que eu estou falando. Né? O Fausto, não, vereador. Eu acho que a gente teria que estar... Maria Lúcia Prandi, mas Mariângela... se constrói até um nome. Existem alguns nomes de esquerda que poderiam se começar a trabalhar. O problema é que eles não se unem. E aí cada um deles lança um candidato, você pulveriza tudo, e aquilo que seria uns 20%, 30% que a esquerda poderia levar alguém para o segundo turno, vão ficar pulverizados e às vezes até garante a possibilidade de vitória no primeiro turno de um outro candidato. Não acho que o Paulo vá ter vida fácil, não acho. Mas quem é que vai bater? Acho que o Sartori vem com vai vir com o apoio dos bolsonaristas, dessa direita, e se ele afinar o discurso, ele se torna uma opção, se ele for chegando mais para o centro, se continuar com esse discurso de Bolsonaro até a morte, vai dançar. Mas se ele for para o centro, se ele começar a caminhar para o centro, vai dar trabalho. Uhum. O PSB é um partido que tem condição mas eu não acho que vai lançar candidato próprio, mas é um partido que tem peso, não sei se já vai alinhar automaticamente com o Paulo. Mas França ainda tem... O Márcio França é o único diretório, é o de Santos, que é contra o Márcio. Mas foi o único diretório que votou contra a candidatura do Márcio a vice-governador. Uhum. Mas eu acho que é um partido relevante, mas tem pouca gente realmente. Você acha que o Rogério corre um risco grande? Corre. Primeiro que o quadro não está definido ainda e a gente não sabe o que pode vir. Por exemplo, digamos que a Rosana mudasse de ideia. Acabou o poste. Tem o Papa que também está aí. O Papa é aquela história, né?
tem para bater na mesa. O Beto falou que o Beto disse que vai entrar no jogo. E aí, se ele faz a campanha com base, lembra como era Santos no meu tempo, lembra como era no tempo que eu era deputado, aí a coisa muda de figura. Eu vou dizer uma coisa para você, que é preciso, primeiro, as pessoas entenderem o tipo de eleição que é a eleição municipal. Por isso que eu sou contra igualar as eleições. Eu acho que as municipais têm que continuar sendo alternadas. Uhum. Quando você vai votar para presidente, para governador, a questão ideológica é muito importante. Porque ela vai determinar para onde você vai. Você está discutindo as questões nacionais, macroeconomia. Quando você vota para prefeito, você está votando num síndico. Você está votando num zelador. Você está preocupado com o asfalto. Não é o prefeito que gera emprego. É o buraco da rua, não é o prefeito que muda a regra do INSS, não é o prefeito que vai mudar, fazer uma reforma política. Não é. O prefeito é o cara do asfalto, é o cara do ônibus. Do salário mínimo, nada disso. Exatamente, é o cara que simplifica a abertura de empresas ou não, que é amigo ou inimigo do empresário. O prefeito, você vota com uma outra mentalidade. Né? A questão ideológica cai para um segundo plano, por isso que eu falo, a esquerda se unisse em torno de um candidato que fosse próximo também do centro, seria porque tem uma história, a gente não pode negar tudo que a Thelma construiu em termos de saúde, de ação social, que até hoje, e o maior mérito do Beto, o Beto assumiu e não mexeu na saúde. Ele manteve tudo que foi feito no governo da Thelma e do Capistrano. Que, aliás, o Davi Capistrano foi secretário de saúde, né, da Thelma, e depois ele foi prefeito. E eu acho que uma das maiores qualidades do Beto foi essa. Ele não governou com o fígado. Ele manteve aquele pessoal lá, até as chefias. Por quê? Funcionava? Funciona. Ou melhor, então não governou com o coração, ele governou com o fígado. Exatamente, com o cérebro. Com o cérebro. Ele foi muito inteligente nesse aspecto. O Beto aumentou a rede de proteção social, que Santos tem, é a maior cidade, talvez a maior cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, em termos de rede de proteção social, seja ela de serviço social, psicologia, crianças. O Santos tem um modelo assistência social, que começa lá no governo da Thelma. E que foi mantido. Não tem por que mexer. Você pode ser melhorado, mas não mexer. Não. Então, para um candidato a prefeito hoje, qual é o discurso dele? Eu vou manter tudo que está aí e vou começar a afinar a administração. Então, o discurso no final vai ser o mesmo. O cara que for muito radical, dizendo que vai acabar com tudo, esse cara perde a eleição. Mas olha só, mudando um pouquinho de cidade, a gente indo para Praia Grande, é inegável que o Mourão fez um bom trabalho em Praia Grande, principalmente nesse aspecto da zeladoria também, né? A gente vê Praia Grande com outro perfil hoje, né? Praia Grande era motivo de piada em tudo que era show de stand-up comedy. Hoje em dia, não. A respeitabilidade que Praia Grande adquiriu é outra. Praia Grande é antes do Mourão e depois Exato, do Mourão. Você falou essa questão. Olha, o candidato que queira, né, ser eleito, ele vai ter que vir com um discurso de afinar aquilo que está aí de bom e aperfeiçoar, aprimorar, criar novas ações, né, para benefício da população. Perfeito. O Mourão fez um bom governo, 2 bons governos, né? Podemos dizer que tem uma aprovação aí. Me parece que eu estava conversando com o Anderson Mendes, que é o chefe de gabinete, ele me dizia que o Mourão está com um índice de transferência de voto, que é assim, olha, vota no fulano porque eu estou pedindo, de quase 50%, né? E aí, mesmo assim, tem um candidato, pré-candidato, Comim, se não me engano, que está sendo em primeiro lugar e tem batido o tempo todo no Mourão. Contradiz um pouco essa tua teoria, porque... Não, é que o tempo de permanência de qualquer um no poder, até o melhor síndico do mundo, o melhor... Tem uma hora que enjoa. Acaba desgastando, você anseia ideias novas. Então isso é uma coisa que o eleitor tem. Os indicados pelo Mourão, nós fomos aí a Maúte... Não tem vida fácil. Não tem vida fácil, porque sempre tem um processo de... Inclusive Praia Grande, olha, eu não sei se Praia Grande não está hoje... com um cenário mais efervescente do que Santos, politicamente falando, porque o Mourão não definiu ainda quem, né? Eu acho que o Mourão não perde para a oposição, ele pode perder para ele mesmo, por esse cansaço de um modelo de administração que o tempo se encarrega de fazer. As pessoas começam anseiam por coisas novas. Eu acho que é isso que pode acontecer. São Vicente, eu acho que é a única cidade que vai ser voto a voto. Porque vai ser uma disputa muito forte entre 2 caciques.
Pedro Gouveia. Vai ser entre o Márcio França Sim. e o Dória. A briga é entre esses lá em dois. cima, né? Mas o Pedro sendo... O Pedro como candidato, se for o Pedro França, como for o candidato do Márcio, e o Dória. E a Solange como candidata do Dória, porque a Solange foi toda uma negociação do Dória para levá-la ao PSDB e fazer com que ela lançasse essa candidatura. Então, na verdade, em São Vicente o que vai correr, a briga não é entre os dois candidatos, é entre os dois padrinhos. Esses é que vão brigar e quem tem mais garrafa velha para vender. O Guarujá eu não sei, o Cubatão e o Guarujá... São incógnitas, né? O Ademário lá em Cubatão... São incógnitas e são políticos que, para o conjunto da região, são meio que irrelevantes, né? E o Walter Suman em Guarujá. Infelizmente. Praia Grande, você não falou Praia Grande, você falou Praia Santos, Grande, eu acho que o Mourão vai suar, mas elege o sucessor. Mohamed, obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Pedro. Eu sempre falei, você é fora da curva porque muita gente te associa só ao colunismo, mas eu acho que você é fora da curva em relação ao que pode se dizer de concorrência. Tenho amigos que fazem a mesma coisa, mas você realmente é fora da curva. Porque você vai além do mero colunismo. Entendeu? Você sempre abordou essa questão de empreendedores, de dar força para as pessoas e a questão de nível intelectual, no tratamento, na forma como você entrevista. Você não analisa as coisas de forma superficial. Obrigado, Mohamed. Fico muito feliz. Uma opinião dessas vindas de você valoriza demais o nosso trabalho. A gente faz isso mesmo com carinho, né? E nós vamos fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos. Não sai daí.